Digimon Adventure Last Kizuna, sem dúvidas, é um turbilhão de emoções. Eu acompanho a franquia Digimon desde criança, então eu basicamente cresci junto dessa turma. Na época do filme, eu tinha quase a mesma idade da dupla de protagonista. Então esse filme acabou me marcando bastante, junto do filme de Yu-Gi-Oh!, o Dark Side of Dimensions. Ambos filmes que retratam o rito de passagem, onde os personagens finalmente deixam de ser jovens ou crianças e passam a ser adultos, com obrigações a seguir, fardos para carregar, dores, sentimentos que desconhecemos, o medo do futuro e sem falar nas incertezas que a vida adulta nos traz. E sinto que tudo é muito bem retratado nesse filme. Por exemplo, os parceiros Digimons fazem uma clara alusão ao seu eu criança, que ainda luta para existir na sua vida corrida adulta. Acompanhamos a história de Taichi e Yamato, agora já crescidos, que devem lidar com o peso de amadurecer. Ambos estão numa fase onde não sabem bem o que fazer da vida e que não sabem direito o que querem para o seu futuro. E muitos de nós já passamos por isso. Alguns estão passando por isso, enquanto outros nem vão sequer passar por isso. Mas é claro, temos algumas exceções, como o Joe, a Mimi e o Koshiro, que já sabiam o que queriam fazer e inclusive já exercem essa função. O Joe está estudando para ser médico como sempre quis, inclusive ele já exerce um pouco dessa profissão. A Mimi iniciou uma startup, um comércio online de moda, que está indo muito bem por sinal. O Koshiro é CEO da sua própria empresa, inclusive os celulares dos personagens foram feitos pela empresa dele. E estes são casos de personagens e pessoas que conseguiram conciliar o seu eu adulto com o seu eu criança, que não passaram por dificuldades da vida adulta e que não afetaram a sua psique. Porém, nem todo mundo consegue isso, e tivemos personagens que tiveram mais complicações em sua fase adulta, como o próprio Taichi e o Yamato, e até mesmo a Sora. Bom, como vimos em alguns curtas e desde o fim de 02, já dava indícios que a Sora não tinha mais desejo de lutar. E no próprio filme do Diaboromon Strikes Back, ela não participa ativamente do enredo, chegando somente no final. Os curtas da Sora deixam claro que ela queria voltar à rotina normal, queria ser normal, deixar de ser uma criança escolhida. O peso de proteger o mundo é muito grande, e ela não tinha mais esse ímpeto. Por conta disso, ela perde o vínculo como criança escolhida, o que faz a Piomon ter que voltar ao mundo digital. Seu Digivice acaba ficando inutilizado. Apesar do filme sugerir que os Digimons deixam de existir, eu já acho pouco provável, e não acho que é isso que acontece de fato. Dado o epílogo de 02, onde cada humano é vinculado com o Digimon, e um só deixa de existir quando seu parceiro também deixa de existir de fato. Tanto que esse vínculo é o maior problema do Ryo na sua saga de jogos, e no final, como vimos, o Morphomon nunca abandonou de fato a Menoa. E até vimos o Eosmon, que ficava bem próximo dela, demonstrar umas certas emoções, coisas que é muito raro nesse tipo de Digimon artificial. Então eu acredito que esse filme traz a quebra do vínculo entre Digimon e humano. E assim como Daigo e Himekawa perderam seus vínculos, deixando de ser crianças escolhidas no passado, mas seus Digimons continuaram existindo, com exceção do parceiro da Himekawa. Mas a gente sabe o que aconteceu em Tri. Mas os outros sabemos que viraram feras sagradas e que estão vivos, apenas exercendo uma função da qual os impossibilita de ser como era antes. Então, eu não acho que eles morram de fato, mas que ficam no Digimundo fazendo alguma outra coisa, ganhando até alguma função importante. E como essas pessoas não têm mais os Digivices, eles acabam perdendo o acesso ao mundo digital, e por fim, perdendo o próprio acesso ao seu parceiro. E claro, temos o próprio caso da Menoa, que é a grande vilã deste filme. Vimos pelos flashbacks dela que quando ela era criança, ela aparentava não gostar da vida que levava, tanto que tem um trecho que ela comenta com a Morphomon que ela finalmente poderá viver sozinha, pois tinha pulado várias séries. O que ela não percebeu é que ela se perdeu nessa busca por independência, e por conta disso, ela se afastou demais da Morphomon, do seu eu criança, perdendo esse vínculo com o mesmo. Isso só fez ela se afundar ainda mais nessa loucura dela de querer salvar os outros de um destino que ela mesma optou. E isso é reforçado quando a gente literalmente vê o Joe, que é o mais velho do grupo, conseguindo conciliar o seu eu criança com o seu eu adulto, onde ele literalmente inclui o Gomamon na sua rotina. O Gomamon vai pro hospital com ele, como a gente vê em algumas cenas. Então, eu acredito que isso se trata muito mais da psique do personagem, da personalidade de como ele cresceu, se foi algo saudável, se foi algo forçado, como no caso da Menoa, ou se foi algo um pouco mais traumático, como tá sendo no caso do Taichi e do Yamato, que é ter que dizer um adeus prematuro, sem saber se eles vão ou não encontrar. Porque essa questão vai mais porque nós, como telespectador, sabemos que eles vão se encontrar. Eles, como personagem, não sabem. Então, eu acho que Last Kizuna tem muito mais disso. É sobre crescer e amadurecer, mas sem perder o seu eu interior, sem perder a sua criança interior. E o Taichi e Yamato agora estão passando por esse mesmo dilema que ela, pois eles estão
em uma fase onde eles não têm mais tempo para os seus parceiros Digimons, não tem mais tempo para simplesmente cuidar ou a menos conversar com eles, e estão deixando eles de lado, deixando o seu eu criança de lado. E isso é só uma fase. Acontece. E com o decorrer da história vemos que eles acabam querendo incluir os seus parceiros na sua vida adulta, mas eles mesmos percebem que eles não têm mais tempo para isso como era antes, que eles não podem apenas voltar a ser crianças escolhidas e que eles não vão ser as crianças escolhidas para sempre. A vida cobra de você, mesmo que você não esteja pronto. E esse foi o caso. Conforme crescemos, vamos ficando sem tempo pra tudo. Às vezes perdemos até mesmo nossa individualidade, agimos no automático, deixamos de fazer as coisas até mais banais que nos agrada, como sei lá, ouvir uma música, comer um doce. Essas coisas passam a se tornar futilidades perto das nossas tão pesadas responsabilidades do dia a dia. E isso aconteceu com essa dupla, que estava para perder o seu vínculo com o seu eu criança. Mas no fim, podemos ver que eles, enfim, entenderam que aquilo não é o fim, não é um adeus. É só um até logo. Porque enquanto você ainda se permitir ser criança, o vínculo ainda vai existir. O título Last Evolution Kizuna, traduzido pra gente do português, ficaria algo como o vínculo da última evolução, algo mais ou menos assim. E eles conseguem no final atingirem o vínculo máximo entre humano e Digimon, tanto que de todas as formas que o Agumon e o Gabumon atingiram em todos esses anos sendo dupla deles, essas são as primeiras que literalmente carregam de fato características dos seus parceiros humanos, ao começar por serem extremamente humanoides. O que faltou aqui, na minha opinião, foi a inserção do Biomerge. Tamers e Frontier já havia nos mostrado que o estágio máximo da união dos vínculos entre humano e Digimon seria de corpo e alma com seu parceiro, tanto que as formas extremas de Tamers carregam traços da personalidade de cada um, assim como esse novo Agumon e Gabumon carregam traços do Taichi e do Yamato adulto. Mas ok, isso não é algo que estraga o final, é apenas um detalhe. E no fim, vemos que precisamos sim crescer, mas sem perder aquele resquício da nossa infância, aquela última chama que faz você ser você mesmo. Mas o peso da vida adulta é algo que não podemos evitar. Porém, como Taichi e Yamato dizem a Menoa, nada é pré-determinado. A escolha ainda é totalmente sua. Você vai ditar o seu destino e como ele vai seguir, como sua vida vai ser. E um dia você vai poder abraçar aquela criança interior e simplesmente voltar a ser quem você é. Isso é só uma fase. Eles deixaram de ser as crianças escolhidas, mas o vínculo que eles têm, a coragem, a amizade que eles possuem um com os outros, são eternos. E por mais que essa fase da vida seja difícil e que infelizmente força alguns de nós a abandonar tudo e mudar drasticamente as nossas vidas e personalidade, ainda é só uma fase. E assim que tudo isso passar, a gente vai poder enfim ser quem somos, sem medo de ser feliz. Então, mesmo que por uns segundos, se permita ser uma criança. Sei lá, joga um videogame, leia uma história em quadrinhos, um mangá, use uma camiseta de desenho, brinca, faça piadas, dê risadas, chore e viva. E caso você não consiga fazer tudo isso, não se esqueça, é só uma fase, e logo tudo será como tem que ser. O Taichi e o Yamato estão enfrentando uma fase difícil, e quando tudo isso se resolver, a gente sabe que eles vão se reencontrar de novo, assim como a gente viu no epílogo de Digimon Adventure 02. Então, crescer não é um fim, é só um novo estágio. Então, evolua.